Tiago Jordão, até para mostrar ao torcedor que esse discurso que estamos tendo aqui, ele está embasado em números. Mostre, por favor, a quantidade de jogos que foram realizados pelos principais clubes do futebol brasileiro. Os 20 clubes que jogam a Série A do futebol brasileiro. E vamos descobrir em qual posição o Santos está neste ranking, né, Marcão? A ordem que colocaremos aqui a seguir está do time que mais jogou para a equipe que menos jogou em 2025. Vamos lá. O Bahia, Marcão, jogou 48 jogos nesta temporada entre todas as competições. O Vitória jogou 44 partidas, assim como o Fluminense, que é o terceiro time que mais jogou, com 44 jogos. Corinthians disputou 43 partidas neste ano. Palmeiras e Flamengo, 42 partidas disputadas. Botafogo jogou 40 vezes. Fortaleza jogou 39 vezes. O Vasco da Gama disputou outras 38 partidas. São Paulo Futebol Clube jogou 37 vezes, fechando o top 10. Parte de baixo. O Atlético Mineiro, assim como São Paulo, jogou 37 partidas. O Grêmio disputou 37 jogos também. Sport, lanterna da competição, jogou 36 jogos. O Ceará jogou 35. Internacional, 34 jogos. Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, jogou 33 vezes. Red Bull Bragantino, que está no G4, jogou 32. E aí vem o Santos com 30 jogos disputados no ano. O Santos que não tem nenhuma outra competição além do Campeonato Brasileiro, assim como o Mirassol, que disputou 26, e o Juventude, que jogou 24 jogos no ano de 2025. Tá aí? Tá aí pra você entender que esse discurso não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido. O Santos é o 18º clube em termos de jogos disputados no ano, comparando aos outros 19 clubes que disputam a Série A do futebol brasileiro. Foram apenas 30 partidas disputadas e com uma projeção muito menor do que a maioria dos clubes que ainda tem para disputar Sul-Americana, Libertadores da América, Copa do Brasil. Então, meus amigos, a cobrança no Santos, ela não pode ser essa cobrança que vimos aí do Kleber Xavier, que na minha opinião não tem postura de treinador, e muito menos a postura do presidente Marcelo Teixeira em entender, não, olha, a situação é diferente, foi obrigado a dar 15 dias, fomos obrigados a dar 15 dias de férias para os jogadores, mas eles tiveram 19 para trabalhar. O Santos, tudo bem, jogou quarta-feira contra o Flamengo, jogou sábado contra o Mirassol, foram de avião, eles não foram de carro, não foram a pé, não foram de ônibus, foram de avião para Mirassol, voltaram de avião de Mirassol. Jogam quarta-feira contra o Inter, jogam sábado contra o Sport, mas atenção, da partida contra o Sport até a partida contra o Juventude, serão mais 9 dias, Tiago Jordão, 9 dias de descanso. Qual é o problema de você colocar os jogadores, né, num período curto de tempo, em uma necessidade de esforço físico maior, para que depois eles tenham 9 dias de descanso? Isso é planejamento, Jordão. Não estamos falando que o Santos vai jogar quarta, domingo até o final do campeonato, não. Teremos aí uma data FIFA, teremos o espaço de 9 dias de um jogo para o outro. Depois da partida contra o Juventude, se não me falha a memória, o Santos tem mais 5, 6 dias até enfrentar o Cruzeiro em Minas Gerais. Não tá bom, Jordão? Não tá bom? Um campeonato pela frente. O Santos saiu da Copa do Brasil, perdeu para o fraco CRB. O Cruzeiro vai passar o carro no CRB. E os caras não estão felizes? Um elenco de 34 milhões de reais, um elenco milionário do Santos, isso aí é desaforo, Jordão. Então os números estão aí para provar e para mostrar que as justificativas do Kleber Xavier e do Marcelo Teixeira apequenam o Santos Futebol Clube. É preciso cobrar entrega, é preciso cobrar resultado. Acabou a desculpa. Não podemos mais cair nessas desculpas. Vimos isso em 2023, na gestão Rueda, deu no que deu. É preciso cobrar fortemente. Essa cobrança precisa ser do treinador com o elenco, da diretoria com o treinador e da torcida com todos eles. Normalizar derrota
normalizar desempenho pífio não cabe no Santos mais, Jordão. Ou não deveria caber. Perfeito. Não tem como, né, Marcão? Porque, vamos lá, o Santos fez 30 jogos, Marcão, de todas as rodadas que o Santos fez no Campeonato Brasileiro. O Bahia que jogou 48, Marcão, amassou o Santos fisicamente. Quando o Bahia quis, fez um gol. Quando quis, empatou o jogo quando entrou seus jogadores titulares. O Fluminense, Marcão, também nem se compara. Primeiro tempo do jogo no Maracanã, Fluminense e Santos, foi um amasso de bola no quesito intensidade física comparado ao Santos. Corinthians, foi um primeiro tempo equilibrado. No segundo tempo, os jogadores já não estavam mais se aguentando, tanto que o Corinthians foi lá e venceu a partida. Flamengo, Marcão, a gente viu o que aconteceu. Os jogadores se entregaram fisicamente? Sim, mas o Flamengo foi muito superior ao Santos Futebol Clube. Botafogo, então, ganhou do Santos, Marcão, fisicamente com o Gregório no meio de campo? Fácil. O Fortaleza amassou o Santos Futebol Clube e jogou mais. Marcão, o Santos foi amassado pelo Mirassol, que jogou menos, vai pegar o Juventude numa segunda-feira. Eu quero ver qual que vai ser a próxima desculpa. Cansaço não conta. Não existe isso de cansaço, porque vocês ainda vão ter uma data FIFA. Muitas vezes o Santos vai jogar, Marcão, de sábado e talvez só no outro domingo, ou no domingo e depois só no domingo de novo. Por quê? O Santos não está na Copa do Brasil e aí vai ter aquela pausa onde os times que estão nas competições ou Copa do Brasil ou internacionais jogam no meio da semana. Quem não está, assiste do sofá. Então, Marcão, jogar no Santos hoje, antigamente era um sonho jogar no Santos, porque o Santos é um clube gigante. Clube do Pelé, clube do Neymar, do Pepe, do Zito. Hoje é legal jogar no Santos porque você não trabalha, porque você descansa. O jogar no Santos é o melhor emprego para um jogador de futebol, porque você perde e vem muitos jogadores com discurso derrotista nos vestiários, vem um treinador com discurso de perdedor na entrevista coletiva e vem um presidente ao vivo passando pano para todo mundo, Marcão. Então, jogar no Santos hoje é um sonho, não pela camisa, mas sim pelo trabalho. O Bruno Costa, grande abraço pro Bruno, tava no Marcão, mas era o que os blogueiros falavam, que o Santos deveria ficar apenas no Brasileiro. Nunca vou esquecer, o Varanda era metralhado quando cobrava sozinho. Exato, Bruno. Eu me lembro de 2023, 22 e 21, né? Onde a blogueirada falava que o Santos tinha que sair da Sul-Americana, sair da Copa do Brasil, porque tinha que disputar somente o Campeonato Brasileiro, né? Que não tinha. Isso é a maior barbaridade, isso é o maior absurdo, né? E muitos blogueiros defendiam isso lá atrás. Veja que agora temos um campeonato e não muda nada. Isso é um absurdo, né? Isso aí é brincar com a inteligência do torcedor ou de alguém que tenha pelo menos o tico e o teco funcionando em alguns momentos do dia, né? Falar que o time só tem que disputar um campeonato, isso é um absurdo. Um time da grandeza do Santos precisa disputar todos os campeonatos. E a gente precisa cobrar desses jogadores que eles rendam em todos os campeonatos. Para isso que nós temos lá 15, 16, 17 jogadores com nível para jogar no Santos. Porque você não pode falar, não, faz o seguinte, ó, sai da Sul-Americana porque vamos apostar todas as fichas no Campeonato Brasileiro. É você desacreditar do seu elenco e, acima de tudo, você não reconhecer ou ter conhecimento da marca que é o Santos Futebol Clube. Então esses jogadores têm obrigação de correr muito na quarta-feira contra o Internacional, que é um jogo muito difícil. Thiago, esse levantamento que você mostra aqui para o torcedor é muito importante. Veja, por exemplo, o Bahia, do Rogério Ceni, que está bem em todas as competições. O Bahia tem 18 jogos a mais que o Santos Futebol Clube. Veja o Vitória da Bahia, que está brigando contra o rebaixamento, escapou do rebaixamento essa semana, na rodada do final de semana, por vencer em casa. O Vitória tem 44 jogos, 14 jogos a mais que o Santos. Fluminense do Renato Gaúcho, 14 jogos a mais. Corinthians, 43 jogos, 13 jogos a mais. Palmeiras, 12. Flamengo, 12. Botafogo, 10 jogos a mais que o Santos. Fortaleza, 9. Vasco da Gama, 8. São Paulo, 7 jogos a mais que o Santos. É muita coisa. Por exemplo, quando você vê aqui o Bahia com 40... Thiago Jordão, 18 jogos a mais do que o Santos é uma quantidade absurda. Tem que parabenizar o Rogério Ceni, tem que bater palmas de pé pro Rogério Ceni. Entende? E você olha o elenco do Bahia, Thiago Jordão, tudo bem, tem um Grupo City por trás, mas também não é tudo isso não, Jordão. Não é toda essa maravilha toda o time do Bahia. Mas sabe o que não falta lá, Jordão? Assim como não falta no Flamengo e não falta também no Palmeiras? Trabalho. Rogério Ceni é daqueles treinadores que colocam o elenco para treinar até no dia do jogo pela manhã. É trabalho. Rogério Ceni, Felipe Luiz,
E o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, são os treinadores que mais trabalham, são obcecados. O Bahia tem 18 jogos a mais que o Santos Futebol Clube na temporada, Jordão. Acho que isso diz um pouco e mostra a qualidade do Rogério. E eu me lembro, Marcão, que logo na segunda semana que eu entrei no Varanda, o Santos tinha dado, acho que 3 dias de folga para os jogadores com o Pedro Caixinha. E aí, Marcão, a gente foi fazer um comparativo com os outros clubes em quesito de semanas de trabalho. O Flamengo, que ia jogar na quarta e no sábado, Marcão, naquela ocasião treinou na segunda, na terça, na quarta de manhã, treinou na quinta, na sexta e no sábado de manhã. 6 dias de treino. O Santos, Marcão, não treina nessa intensidade. Não é que os jogadores eles treinam 4 vezes no dia, eles carregam um boi nas costas. Não é. É um treino simples. E quando o Santos faz um treino depois do jogo, o Santos joga na quarta e treina na quinta, gente, é regenerativo. Nem dá pra levar em consideração. O jogador vai lá, vai fazer uma academia, uma bicicleta, vai fazer um alongamento e acabou. É só isso. E eu entendo que o jogador precisa descansar, Marcão. Só que o do jogador tem que jogar. Ele tem que estar em campo, porque questões físicas, Marcão, quanto mais você joga, quanto mais você trabalha, melhor o seu corpo vai responder. E aí você alia isso com descanso. Só que o Santos não. O Santos quer que os jogadores descansem, pra aí sim depois pensar no trabalho. Isso não existe. A gente defende, Marcão, talvez um trabalho em período duplo no Santos, justamente pra isso. Porque eles treinam em 1h30, vão pra casa e só Deus sabe o que eles fazem na casa deles, Marcão. E claro que a gente não tem nada a ver a vida pessoal de cada um. Só que o Santos tem que trabalhar, tem que pegar essa cultura da preguiça que está impregnada desde 2020 no Santos e mandar embora. Me arrisco a dizer que desde que o Sampaoli saiu do Santos, Marcão, o Santos nunca mais teve um time com intensidade física que nós esperamos. A cultura da preguiça impregnada no Santos Futebol Clube. Agora, Jordão, vamos falar de reforços ou de reforço ou de contratação, como queiram. É reforço, não é reforço? É só uma contratação? O Santos contrata o jogador paraguaio. Meu amigo, Cabaleiro, hein? Cabaleiro é jogador do Peixão, Gustavo Cabaleiro. Vem aí e o bicho vai pegar e o homem já tá voando, viu, Jordão? O homem já tá voando rumo ao Brasil. Cabaleiro vem aí e o bicho vai pegar, Jordão. Gustavo Cabaleiro, Marcão, ele que está acertado com o Santos Futebol Clube, jogador paraguaio de 23 anos, vindo do Nacional de Assunção. Não é aquele Nacional do Uruguai, é o Nacional do Paraguai, Marcão. E o Santos Futebol Clube que ganhou a concorrência do Vitória de Guimarães de Portugal e também do Paris FC da França. E o Santos Futebol Clube, Marcão, aguarda o jogador chegar aqui no Brasil para fazer a realização dos exames médicos e também a assinatura de contrato. Ele que é um atleta que o Departamento de Análise de Mercado e a Comissão Técnica gostaram do que viram, a diretoria do Santos estava um pouco receosa em assinar com o jogador, visto que ele seria uma aposta para a posição do lado de campo, mas com o aval dos 2 departamentos anteriormente citados, o Santos deu andamento e ele é novo reforço do Santos Futebol Clube. É, perfeito. E o Cabaleiro, lá no aeroporto no Paraguai, disse que é um grande passo na carreira dele, que quer desfrutar ao máximo esta experiência. Tá aí. Não fala de gols, viu, Jordão? Ih, mamãe! Quer desfrutar. Gols aqui. O nosso Gustavo Cabaleiro é o reforço do Santos Futebol Clube, né? Tá rolando muitos vídeos na internet, muitas análises, a gente respeita todos eles, né? Tem grandes profissionais fazendo vídeos aí e a gente admira e a gente respeita. Mas eu tenho uma posição sobre isso, Jordão, quando o Santos contrata jogadores desconhecidos e depois de tanto ver jogadores ruins sendo contratados, jogadores desconhecidos que chegaram aqui e não jogaram nada, e os vídeos desses jogadores eram ótimos, eram excelentes, os caras batiam com as 2 pernas, faziam gol de cabeça, de voleio, de bicicleta, pedalavam, faziam... O Yusufa era um grande gênio no YouTube lá no Boa Vista, um jogador espetacular. O Morelos, eu vou falar uma coisa pra você, fazia gol de tudo quanto é jeito lá no tal do Rangers. O Furt, meu Deus do céu, parou o México, deu título pro Atlas. Enfim, eu já tô meio que vacinado contra tudo isso. Jordão, eu quero aguardar. Boa sorte ao Gustavo Cabaleiro. Torço para que ele venha para jogar e chegue bem fisicamente, viu? Porque o Arão até agora nada, viu, Jordão?
A gente tem que se preocupar com essas questões físicas, né, Marcão? Porque o Santos é uma colônia, né? Você chega no Peixe e aí você ainda ganha o direito de ter um tempinho de descanso, né, Marcão? Eu vou torcer muito pro Gustavo Cabalheiro, até porque é um jogador que eu vejo que tem umas características diferentes do que nós não temos no elenco, né, Marcão? Hoje o Santos não tem um atleta para o setor de ataque que tenha uma estatura tão boa quanto a dele. O que mais se aproxima é justamente o Tiquinho Soares e o David Washington, mas que estão numa nhaca danada, Marcão. Eu não serei oportunista com o Gustavo Cabalheiro, Marcão. Vou aguardar, assim como eu gosto de fazer com treinadores, vou esperar ali, quem sabe, 5, 6 jogos para poder fazer uma análise do Gustavo Cabalheiro, até porque é um jogador que está vindo do Paraguai, né? Um estrangeiro vindo jogar no Brasil, tem todo aquele tempo de adaptação, mas é uma coisa, o Santos, Marcão, tá contratando, tem que pôr para jogar. A gente não pode se dar o luxo de contratar um jogador que é visto como uma aposta pela diretoria do Santos e deixar ele escanteado. E sempre privilegiar os mesmos. Já que é para fazer uma substituição, sai Guilherme, em vez de colocar Tassiano, coloca o Cabalheiro. Ou já entra com ele como titular se você analisar, claro, né, que é necessário ter o Gustavo Cabalheiro jogando por ali, que com base nos vídeos, que não significa muita coisa, parece ser um jogador, Marcão, que gosta de finalizar, seja de média ou a longa distância. Tiago, você falou um ponto muito importante. Se contratar um atleta, que coloque um jogador para jogar, hein? A gente já tá também vacinado de ver o Santos renovando com atletas, renovações absurdas, renovações vergonhosas e não colocando o cara para jogar, tá certo? Então, se contratar o Cabalheiro, Tiago, você foi muito bem aí. Eu quero ver o tal do Cabalheiro jogar. Ele tava jogando no Paraguai, tava descansando, tava jogando, né, Jordão? Ele chega pra jogar ou precisa de adaptação, vai precisar de tempo pra emagrecer, vai precisar de tempo pra entrar em condição física. Ele tava jogando lá o tal do Gustavo Cabalheiro, Jordão? Estava jogando, Marcão. A temporada lá no Paraguai estava a todo vapor. Ele que era titular da equipe, um dos principais jogadores do Nacional do Paraguai. Marcão, essa desculpa não vai colar, de precisar de tempo de descanso, porque a temporada lá no Paraguai voltou como a do Brasil, retornou após o final do Mundial de Clubes e o Gustavo Cabalheiro era titular absoluto da equipe paraguaia. Então tá aí, boa sorte ao Gustavo Cabalheiro e que coloquem o homem pra jogar. Espero de verdade que o Kleber Xavier, o Klebinho, tenha aprovado o Cabalheiro, hein? O Santos, que está adquirindo 50% do passe do atleta, vai pagar cerca de 4 milhões de reais de forma parcelada. Não é isso, Jordão? O jogador será do Santos Futebol Clube. O Santos fazendo aí um esforço financeiro, 4 milhões de reais e pagando isso de forma parcelada até perder de vista, Jordão. Marcão, são 4 milhões de reais a serem pagos até 2028 do Santos Futebol Clube e nesse montante está englobado 50% dos direitos do jogador. E aí, durante o contrato que o Santos for assinar com o atleta, o Peixe tem direito a comprar outros 40% que no momento pertence ainda ao Nacional do Paraguai. Se for interesse do Santos Futebol Clube, o Santos adquire uma porcentagem maior do atleta e os outros 10% continua com o Gustavo.